Ele me chamou, ele durou 1h30 falando e eu só tive 3 minutos falando com ele. Eu falei para ele, eu só quero que você agora entenda 3 coisas. A primeira é que você é um filho de Deus. Não, que Deus ama muito vocês. A segunda, que não importa o que você tenha feito na sua vida, isso não define a sua identidade. E 3, que eu quero ser seu amigo. Então, aqui vemos a um Abraão que dormiu com Agar para cumprir a promessa que Deus fez para ele. Nós estamos olhando o registro da vida do Abraão. Parece que o Abraão da fé, o Abraão, o pai da promessa, está assim como que distorcionando um pouco nossa mente. Se vocês têm uma pessoa que tem algum problema como drogadicção, algumas outras coisas assim, como vocês chamam comumente essas pessoas? Ou como o mundo chama comumente? Que essa pessoa é um problema de drogas, de vício, alguma outra coisa, assim? Como? Viciado. Que mais? Que é um drogado, sim? Na Venezuela é um drogadicto, em espanhol um drogadicto. Um escravo também. É interessante, né? Feliz sábado, mais uma vez. Eu vou fazer uma pergunta. Vocês querem que eu pregue em espanhol? Sim, se você não entender alguma coisa, por favor, fala. A ideia é que possamos entender juntos esta mensagem que o Senhor tem para nós, uma mensagem que tem falado muito comigo desde que tive uma compreensão desse. E também porque cada vez que eu apresento esta mensagem pela primeira vez nas igrejas onde eu vou, o Senhor coloca no meu coração que esse seja a primeira mensagem que eu pregue. E no contexto de a justificação pela fé, uma extensão do que foi a escola sabatina, e também como o Senhor trata com as mentes humanas, com o problema humano, com o problema do pecado dentro do coração do homem, faz muito sentido, porque não somente o Senhor trabalha com o ser humano de forma espiritual, sino em todas as suas áreas, sim? E cada vez que eu apresento esta mensagem às pessoas com quem eu faço trabalho, digamos, de saúde emocional, essas coisas, o tema ou a mensagem que quebra totalmente os corações. E para mim, particularmente, isso aconteceu assim, mas espero, em nome de Deus, que seja do mesmo jeito para cada um de nós. Talvez muitos tenham uma história de vida muito boa, com bons padres, de uma boa família, mas não todos nesse mundo têm essa bênção de desfrutar de uma família assim. Mas o tema, o nome do sermão é atribuído para a justiça, também por nossa causa. Vamos fazer um estudo de Romanos capítulo 4. Mas, primeiro, antes de avançar, eu vou fazer mais uma oração para pedir mais de uma vez a bênção de Deus. Oremos. Querido Pai, Senhor, compreendendo que nossa sabedoria é ignorância diante da sua presença, nós queremos te pedir, Senhor, que, por favor, sua palavra, sua sabedoria, venga ensinar-nos nessa hora, Pai. Que seu Espírito Santo seja em nosso meio e possa falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Se vocês têm uma pessoa que tem algum problema como drogadicção, algumas outras coisas assim, como vocês chamam comumente essas pessoas? Ou como o mundo chama comumente? Que essa pessoa é um problema de drogas, de vício, alguma outra coisa, assim? Como? Viciado. Que mais? Que é um drogado, sim? Na Venezuela é um drogadicto, em espanhol um drogadicto. Um escravo também. É interessante, né? Ele é o Raimundo. Ele é um rapaz que eu conheci no ano 2022, mais ou menos. Comecei a falar com ele no janeiro e conheci pessoalmente
no fevereiro, um mês depois. Ele, para esse entonces, ele tinha 20 anos de idade. E quando eu conheci pessoalmente, tem uma história bastante interessante, mas o que o Senhor tinha preparado para ele era muito mais que sua história, né? E esse é o braço dele, aqui não se vê muito, essas são todas as marcas no seu braço, todas as cortadas que ele tinha com faca para tentar quitar sua vida. Sim? Tem um monte aí, não se vê muito, mas se você está mais perto, se pode conseguir. E eu comecei um processo com ele bastante interessante. Juntos estudamos a Bíblia por 3 dias que eu tive com ele, mas foi um momento bastante interessante. Eu saí, a gente estava voltando da uma montanha, estava descendo, 3 horas do caminho, e foi um processo bastante interessante. Ele consumia drogas e tinha uma situação muito ruim. Mas é interessante o fato como o Senhor foi trabalhando nele. Mas quando eu conhecia ele, eu sempre perguntava para ele que quem achava que ele era. Ele não podia definir uma identidade respeito a ele. Sim? Mas o tempo foi passando e eu comecei a falar com ele durante 1 ano mais ou menos. Estive fazendo um processo contínuo com ele, todos os dias, oração, estudo, lágrimas, oração, estudo, lágrimas. Mas uma das coisas que ele falou para mim é que ele se lembra desde a primeira vez que eu falei com ele, eu só disse para ele três coisas. Ele me chamou, ele durou 1h30 falando e eu só tive 3 minutos falando com ele. Eu falei para ele, eu só quero que você agora entenda 3 coisas. A primeira, que você é um filho de Deus. Não, que Deus ama muito vocês. A segunda, que não importa o que você tenha feito na sua vida, isso não define sua identidade. E 3, que eu quero ser seu amigo. Depois do tempo, até agora, ele sempre se lembra e fala para mim o que, mais que os tratamentos, mais que os tratamentos naturais, essas coisas que a gente fez, ele se lembra que ele me fala, eu sempre tive a motivação de sair da minha condição, pela graça de Deus, porque você nunca me tratou a mim como um adicto, sino como uma pessoa. E é interessante porque mais ou menos isso é como o Senhor trata conosco. Ele agora é Paulo. Para os que não conhecem Paulo da Bíblia, esse é ele. A gente vai estudar um pouco na Bíblia o capítulo de Romanos 4. Quero que, por favor, abram suas Bíblias. E vamos estudar um pouco como o Senhor trabalha com o processo, com o problema do coração do homem e também como o Senhor nos trata de maneira pessoal. Sim? Na Bíblia, allí Paulo foi que escreveu o livro de Romanos, vocês conhecem, o capítulo 4. E é interessante porque o Senhor aqui inspirou a Paulo para escrever acerca desse homem. Pela imagem, já acho que vocês sabem quem é. Sim? Quem é? Não? Abraão, exatamente, Abraão. Por favor, eu quero que leiam para mim, porque tenho a minha Bíblia em espanhol. Romanos capítulo 4, versículo 1 ao 4. Sim. Depois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne, porque se Abraão foi justificado por obras, bem que tinha sido olhado, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado um valor, e sim como dívida. Exato. Para nós, quem é Abraão? Para vocês, quem é Abraão? O pai da fé. Que mais? Um ser humano comum. También diría que es muy interesante porque la Biblia en hebreo
el padre de la tierra. Pero en Génesis habla la historia verdadera de quién es Abraham. Exacto. Entonces, este medio usa nombre de Dios, pero también podemos decir que era un asesino, un mentiroso, mucho más, ¿no? Pero podemos ver así. Vamos a olhar isso um pouco aqui. É interessante porque a gente, quando fala de Abraão, o conceito que a gente tem de Abraão é o pai da fé, o homem de fé, o homem que entregou a seu próprio filho a Deus, confiando que Deus, como a gente já leu na escola sabatina, que ele acreditava que Deus ia trazer dos mortos a Isaac. Mas olhem que diz o versículo 5. Alguém pode ler para mim, por favor? Como a Bíblia chama a Abraão nesse versículo? Nesse versículo, a Bíblia chama Abraão ímpio. Sim? E por isso fala, aquele que não obra, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhes acreditada ou contada por justiça. E é interessante porque quando nós olhamos para a Bíblia ou para o espírito de profecia, a definição de justiça é isso. Justiça é santidade, semelhança com Deus. E Deus é amor. Em conformidade com a lei conformidade com a lei de Deus, pois todos os teus mandamentos são justiça. Cumprimento da lei é o amor. Justiça é amor, e o amor é a luz, é a vida de Deus. A justiça de Deus se haya concretizada em Cristo. Recebemos a justiça recebendo a Ele. Então, se a Bíblia fala de que Abraão, sua fé lhe foi contada por justiça, então quer dizer que Abraão lhe foi acreditado uma vida em total obediência à lei de Deus. E é interessante, por isso, o Salmo 32, a gente pode ler aí Salmo capítulo 32. Os dois primeiros versos, por favor. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e cujo espírito não atua. Amém. Por isso, Paulo chama que Davi fala sobre a bem-aventurança do homem e que Deus atribui justiça a parte das obras que ele tem. E cita o Salmo capítulo 32. Sim, e é interessante porque quando a gente olha para isso, a Bíblia nos fala que esse homem a quem Deus chama bem-aventurado é que não cometeu nenhum pecado, sino mais bem que não tem culpa de esse pecado. Sim, vamos a começar a aprofundar um pouco mais nisso. O registro da vida de Abraão. Eu quero que desse lado a gente vai ler Gênesis e desse lado a gente vai ler Romanos. Vamos a ir comparando o que a Bíblia fala do registro da vida de Abraão. E vamos, no primeiro momento, vamos a buscar aqui alguns textos que falam desse lado de Gênesis. Vamos buscar Gênesis capítulo 12, versículo 12 e 13. O outro, por favor, vai buscar Gênesis 15, 3. Outro Gênesis 16, 1 ao 3. Outro Gênesis 17, 17. E outro Gênesis 17, 18. Pronto? Pode ler aí Gênesis 12, 12 e 13. Será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em monte. Dize, peço-te, que é minha irmã, para que viva bem por tua causa, e que viva minha alma por amor de ti. O que fez Abraão aí? Mentiu, sim?
Assim começa parte do registro da vida do Abraão, que ele era um mentiroso, porque ele fez que Sara mentira para ele salvar sua alma. Tanto amava ele a Sara que preferiu que ela fosse para os egípcios para ele salvar sua própria vida. Agora, 15:3. Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então, aqui fala de que ele falou para Deus que seu servo Eliezer seria seu herdeiro. Se ainda quando já Deus tinha falado para ele que ia dar um filho. E ele falou: Senhor, meu servo Eliezer parece que o que vai ser o herdeiro. Agora, capítulo 16, 1 ao 3. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. E ele se encontrou a egípcia, cujo nome era Agar. E ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem pedido de dar a luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abraão voltava para a terra de Canaã. Então, aqui vemos a um Abraão que dormiu com Agar para cumprir a promessa que Deus fez para ele. Nós estamos olhando o registro da vida do Abraão. Parece que o Abraão da fé, o Abraão, o pai da promessa, está assim como que distorcionando um pouco nossa mente. Agora vamos a procurar o capítulo 17, versículo 17. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e disse, dizendo consigo mesmo: Pode nascer do filho ao longo de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? O que fez Abraão ali? Sim, e olhem que a Bíblia, sua Bíblia, acho que diz que se prostrou, algo assim. No hebraico, a mentalidade que tem os hebraicos quando eles escreveram essa palavra precisamente dá a entender como que Abraão se caiu da risada, sim, para frente, rindo-se do que o Senhor falou para ele. É o que a Bíblia está dizendo, que Abraão se prostrou e riu do que o Senhor tem dito. E ele falou: Senhor, eu já tenho 100 anos. Sim, isso é o que a Bíblia fala de Abraão. Agora vamos a ler o versículo 18. Então Abraão disse para Deus: Se quiser, Ismael cresce sobre a tua vida. Então, aqui vemos o registro da vida do Abraão no Antigo Testamento. Abraão fez que Sara mentira, ele é um mentiroso. Ele falou para Deus que seu servo Eliezer seria o herdeiro, dormiu com Agar para cumprir a promessa que Deus fez para ele, riu de incredulidade e queria que seu filho Ismael fosse o filho da promessa. Por isso ele fala: quem desse que meu filho Ismael esteja diante de Deus. Esse é o registro que comumente a gente tem de Abraão? Ou não? Repito a pergunta. Esse é o registro que a gente comumente tem de Abraão? Não. Agora vamos a ir para o livro de Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 4. E vamos a ver o que diz os versículos 18 ao versículo. Vamos a ir leyendo. A partir do versículo 18. Por favor, alguém que possa ler. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Pode seguir, por favor. E sem enfraquecer na fé, embora lavasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e de idade avançada de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando a glória a Deus.
21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. A ler 22 também, por favor. Pelo que isso ele foi também imputado para... Então, aqui a gente está olhando o registro da vida do Abraão. Ele fala, Paulo, de que Abraão creu em esperança contra esperança, que ele não enfraqueceu na fé, que ele pela fé se fortaleceu, que ele não duvidou pela incredulidade e que ele estava plenamente convicto de que o filho da promessa ia ouvir. Agora, Paulo ou Moisés, quem está mentindo? Porque Moisés falou uma coisa escrevendo sobre o registro da vida de Abraão. Paulo fala outra coisa, porque aqui fala que ele não se riu de incredulidade. Mas a gente leu em Gênesis que ele se postrou na terra de risada, dizendo para o Senhor, Senhor, como vai ser que eu vou dar um filho? Aqui fala de que Abraão não se enfraqueceu na fé, mas vemos no registro de Gênesis que ele duvidou, Senhor, mira, eu acho que Ismael é o filho. Ou não, eu preciso acostar-me com Agar. Essas são as duas histórias. Mas, quando a gente olha para isso, qual é o registro da vida do Abraão? Esse é o registro da vida do Abraão? São coerentes esses dois relatos? Tem coerência? Sim ou não? Não, não tem coerência. Gênesis fala uma coisa e Romanos fala outra totalmente diferente. Romanos apresenta um homem totalmente legal, totalmente ótimo. Mas Gênesis apresenta outro homem totalmente diferente. O que você pensa agora ao ver o registro da vida do Abraão? A gente começou perguntando quem era Abraão para nós. A gente, pai da fé, o homem que não duvidou, o homem que acreditou até o fim dos tempos. Mas agora, como a gente olha para Abraão? Quando a gente agora vê que Abraão mentiu, que Abraão se riu de incredulidade, que Abraão não tinha muita certeza do que o Senhor estava falando e por isso tenta fazer negócio com o Senhor para que o Ismael ocupe o lugar do filho da promessa. Por que Paulo reescreve a história dele? Porque Paulo tem que escrever uma coisa que Paulo sabia muito bem que Moisés não tinha dito isso, porque ele lia a Escritura e ele conhecia muito bem isso. Porque Paulo escreve a história de Abraão. Porque ele parece que miente sobre a história de Abraão. Comumente, esse é o registro do Romanos que a gente tem de Abraão. Mas é interessante como a Bíblia relata toda a verdadeira história de Abraão. Então, vocês podem dizer, então o que Paulo escreveu é falso? Mais ou menos, sim e não. Agora vamos entender. Por que Paulo reescreve a história dele? E a resposta está em Romanos, capítulo 4, versículo 17. Alguém que possa ler para mim, por favor? Como está escrito, por Pai de muitas nações nos constituí, perante aquele no qual creu, Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. É interessante, e eu quero que nós meditemos nesse texto. Ele chama as coisas que não existem como quê? Como que se já existissem. E é interessante porque se a gente olha os capítulos da vida do Abraão, no capítulo 15 a capítulo 27, mais ou menos, do livro de Gênesis, cada vez que Deus fala para Abraão, ou fala de Abraão, Deus fala, quando Abraão teve um problema com Abimeleque, o Senhor faz que Abimeleque tenha um sono e diz, olha para meu profeta Abraão. E Abraão, nesse momento, já tinha dito uma mentira sobre Sara. E é interessante como o Senhor fala para ele como seu profeta, como seu amigo. Se Abraão vivendo uma vida de mentira, Abraão vivendo uma vida de um patrão de conduta, porque esse patrão de conduta ele legou também para seus filhos, porque vemos que Jacó, Isaac, mentiu também sobre a sua mulher, e Jacó também fez o mesmo patrão de Abraão. Então,
a Bíblia, então, nos diz que o Senhor chama as coisas que não são como se já fossem. E isso é o que dá a coerência entre esses dois relatos. Porque Abraão tem uma história, mas Deus chama para ele como se fosse outra pessoa. Como se fosse outra pessoa totalmente diferente. Mas eu quero que nós leamos agora o versículo 23 de Romanos 4. Alguém que possa ler, por favor? 4:23. Pode? 4:23. 23. Uhum. Uhum. Amém. Diz então que as palavras que Deus falou que foi contada por justiça não foi somente para ele, sino também diz foi contada para nós, a quem foi acreditada a justiça. O que quer dizer que o que o Senhor fala de Abraão não é somente para Abraão, é também para nós, ou por nós. Agora, isso se diz de Abraão. Isso a gente olha de Abraão, segundo o que Paulo escreveu. Mas quando a gente olha para nós mesmos, como é meu registro? Como é nosso registro? Se a gente olha para a vida de Abraão, e a gente olha que Abraão ele é um homem que não se enfraqueceu na fé, que é um homem que sempre estuvo firme, mas quando olhamos para nossas vidas e olhamos nosso registro, como a gente se vê? Eu me vejo como mentiroso. Posso colocar muitas aqui. E quando a gente olha para seu registro e vê todos os pecados de nossa vida, olha todas as coisas que a gente tem feito, e diz, nossa, Senhor, Abraão é o pai da fé. Eu acho que nunca vou chegar a esse nível de viver pela fé totalmente como Abraão, que não se debilitou, que não se enfraqueceu. Mas a gente viu que no livro de Gênesis isso aconteceu. E faço a pergunta de novo. Quando a gente olha para seu próprio registro, e a gente viu o de Abraão, mas como o nosso registro? Olhem para a sua vida, olhemos para a nossa vida, como é o nosso registro? Será que o Senhor pode dizer de mim que eu não me enfraquecido na fé? Será que o Senhor pode dizer de mim que eu sou firme na fé? Será que o Senhor pode dizer de mim que eu estou totalmente convencido de que o Senhor vai cumprir sua palavra? Pode dizer isso o Senhor de nós? Depende. Hã? Tem momentos na minha vida que eu tenho fé, e há outros momentos. E isso é a importância de entender o que a Bíblia fala sobre, não somente sobre Abraão, sino sobre o tema da justificação pela fé. Creu, disse a Bíblia de Abraão, que ele criou em esperança contra esperança, pela fé se fortaleceu, não duvidou por incredulidade, e ele estava certíssimo do que Deus tinha falado, isso ia acontecer. Mas, de fato, de quem é esse registro? De quem é? Esse é o registro de Jesus. Esse não é o registro da vida de Abraão. Por quê? Porque quando a gente olha para o registro da vida de Abraão, que vê? Mentira, engano, adultério e um monte de coisas. Mas quando a gente olha para o que Paulo fala de Abraão, Paulo fala outra coisa totalmente diferente. E por isso Paulo está dizendo que Abraão foi justificado pela fé, porque o registro da vida de Jesus foi acreditado na sua vida. E uma vida de total obediência,
uma vida de total fidelidade foi acreditada na vida de Abraão. Esse é o registro de Cristo, sua justiça. Por isso, quando a gente olha o livro de Romanos e olha para o livro de Gênesis, parecerá que os relatos fossem totalmente diferentes. Mas um é verdadeiro e outro também é verdadeiro. Por quê? Porque agora esse homem, com seu registro, teve fé na palavra de Deus e toda a fé de Jesus foi acreditada na conta dele. E é interessante isso, porque agora é interessante o que o Espírito de Profecia fala sobre isso. Essa cita transformou minha vida. Diz: Deus considera as coisas que não são como se fossem. Vê o fim desde o começo e contempla o resultado de sua obra como se ela já estivesse acabada. Como o Senhor olha para nós? Como o Senhor nos vê? Como o Senhor agora está olhando para mim? Será que me vê? Alejandro, ainda te falta muito, você tem que orar mais. Alejandro, ainda não tem muita fé, tem que experimentar mais o processo da minha palavra. O Senhor vê sua obra em mim como se já estivesse acabada. Quando eu comecei a entender essa mensagem, como eu falei para vocês, isso transformou minha vida. Porque comumente o inimigo faz que a gente olhe para si mesmo como a gente é, mas não como o Senhor nos vê. Eu falava para vocês do caso de Raimundo. A visão que ele transformou sua vida pela graça de Deus, totalmente pela graça de Deus, mas que eu não tinha entendido muito isso depois que ele falou para mim, você nunca me tratou como um adicto, como um drogado. Você sempre me tratou como uma pessoa normal. E eu não tinha entendido isso. Eu dizia, olha, isso do mesmo jeito como o Senhor trabalha conosco. O Senhor não vê para nós como se fôssemos umas pessoas que têm muita necessidade, têm muita coisa ruim, que precisam trabalhar muito para ter a salvação. O Senhor olha para nós como se sua obra estivesse já acabada. E é interessante, quando Alejandro Magno, vocês conhecem, é o imperador grego, quando Alejandro Magno ia para a guerra, os soldados se preparavam e eles iam para a guerra como se eles já tivessem ganado a guerra. Mas por quê? Se ainda não haviam lutado. Por quê? E algumas pessoas perguntaram para eles. E eles disseram, a gente não tem que se preocupar. A gente sabe que já é ganador. Por quê? Porque nosso capitão está à frente. Nosso capitão vai à frente. Nós sabemos que se Alejandro vai à frente, essa guerra está ganada. Do mesmo jeito o Senhor trabalha conosco. Nós como soldados, na guerra espiritual, tendo um capitão que já tive a vitória, porque nós ir para a guerra pensando de que a gente pode perder? Porque a gente está olhando para seu próprio registro. E por isso, quando nós começamos a olhar-nos a nós mesmos, como o Senhor nos vê de fato, como que sua obra já estivesse terminada e acabada na nossa vida, a gente pode viver e começar a ver a vitória não como uma coisa que vai acontecer no futuro, sino como uma coisa que já aconteceu e pela fé agora é acreditada na minha vida. Agora, Isaac nasceu porque Abraão teve fé ou porque ele foi obediente? Bom, já a resposta está aqui. Já a resposta pode ler. Mas a pergunta é, Isaac nasceu porque Abraão teve fé ou porque ele foi obediente? O que vocês acham? Já viram a pergunta? A resposta. Ele nasceu porque Deus é fiel às suas promessas. Não porque Abraão tinha uma grande fé, porque nós olhamos que Abraão não tinha muita fé. Ele nasceu não porque Abraão foi obediente a Deus. Foi porque Deus é fiel às suas promessas. E Deus sabia que pela pequenina fé que Abraão tinha na sua palavra, na palavra de Deus, Deus ia contar sua justiça na vida de Abraão e sua promessa, a promessa de Deus, ia ser cumprida na vida de Abraão. Qual é a condição? Crer naquele. E por isso o texto que fala, Romanos 4,
se alguém pode ler, por favor, Romanos 4. E vamos a ler o versículo 20. Agora, el 22 hasta o 25. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele ter escrito que foi levado em vão, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Salvador, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justiça. Amém. Então, isso quer dizer que o registro da vida de Abraão não foi escrita somente para ele, sino também para quem? Para nós, os que acreditamos naquele que ressuscitou dos mortos e tem nos dado vida e vida em abundância. E é interessante porque a gente pode ter uma concepção diferente. Agora, qual é o registro? Qual registro estou olhando? O meu ou de Jesus? Na nossa vida, comumente, dia a dia, qual registro estou olhando continuamente? O registro de Jesus, acreditado na minha vida, ou meu próprio registro? No dia a dia. Nosso próprio registro, dia a dia, é o que a gente mais olha. A gente ora, Senhor, eu tenho muita falta, Senhor, eu preciso de tanta coisa, Senhor, eu sou um pecador, Senhor. Sim, toda essa coisa é importante. Mas já todo o processo da nossa salvação foi feito. Quando nós olhamos para nosso próprio registro, a culpa permanece. A dor constante pelas feridas que nós hemos hecho a nós mesmos, também como as que outras pessoas nos han feito e também as feridas que nós fizemos a outras pessoas. A vitimização, continuamente. E um problema muito real na vida espiritual é a vitimização espiritual. E isso é importante, esse é outro tema. Ferimos a outros para nos defender e autoproteger. Por isso, Abraão preferiu ferir a sua mulher, deixando que ela fosse para Egito, mas para ele salvar sua vida. Amava tanto a Sara que preferiu que ela fosse em lugar dele. Assim era o amor de Abraão por Sara. Para ele salvar sua própria vida, para ele autoproteger-se. E nos enchemos de máscaras religiosas, perfeccionismo, obediência externa, santidade aparente, farisaísmo e assim. Por quê? Porque é um registro que comumente eu começo a olhar todos os dias. Mas quando a gente olha para o registro de Jesus, a gente vê que ele levou minha culpa. A gente vê que a gente vê cura nas suas feridas. A gente vê que ele assumiu nossa responsabilidade. A gente vê sua misericórdia e a gente vê verdade e equilíbrio na sua vida perfeita. E essa vida perfeita é a vida que nos é acreditada a nós pela fé. A pergunta está: a gente acredita realmente nessa mensagem? Acreditamos nós de fato de que o Senhor olha para mim como se sua obra já estivesse acabada? Ou comumente a gente pensa que temos muito o que fazer para ter uma concepção diferente do que Deus tem de nós. E por isso leio outra vez essa cita poderosíssima. Deus considera as coisas que não são como se fossem. Você é um mentiroso? O Senhor olha para nós, para você, como se você fosse a única pessoa que fala a verdade. Você é um impuro? O Senhor olha para você como se você fosse totalmente puro. Você é uma pessoa que fala mal dos outros? O Senhor olha para nós como se fôssemos a gente que fala bem dos outros. Parece totalmente contrário à nossa mente essa compreensão. Mas isso
é o que o Senhor chama, que Ele considera as coisas que não são como se fossem. Por isso é que quando Abraão está no momento com Abimeleque e tal, o Senhor chama para ele meu profeta. Porque já o Senhor estava olhando para Abraão como o Senhor esperava que Abraão fosse. O Senhor vê o fim desde o começo e contempla o resultado da sua obra como se ele já estivesse acabado. Oh, meus amigos, quando nós começamos a entender de fato de que o Senhor já nos vê como se fôssemos vitoriosos, como a gente vai atuar, agir? Se o Senhor já nos vê a nós como se fôssemos vitoriosos sobre todas as nossas tendências, como a gente vai agir? Como vitoriosos. Sim, por isso que os soldados de Alejandro Magno, quando iam para a guerra, como eles iam? Com atitude de ganador. Porque eles sabiam que a batalha já estava ganhada porque seu capitão estava na frente deles. Do mesmo jeito, na guerra espiritual, o Senhor espera que nós vayamos na frente da guerra espiritual como que a vitória já fosse nossa. Muitas vezes nós caímos uma e outra vez e não temos uma compreensão totalmente do que Deus espera de nós, ou que Deus, como Deus olha para nós, e vamos de derrota em derrota contínua, porque a gente vê que Deus não está olhando como ainda está pecando, não pode todavia alcançar o ideal, tem que perseverar, tem que seguir. Mas quando eu conheço que Deus olha para mim como se já eu fosse vitorioso, quando chega a tentação, eu vou me ver como uma pessoa vitoriosa. Em nome de Jesus. O resultado da sua obra, o Senhor vê em nós como se já estivesse totalmente acabada. Mas agora, será que isso eu posso pecar continuamente porque agora o Senhor vê na minha vida totalmente vitoriosa? Não. Graça abundante há. Romanos 5:20, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mas tem um equilíbrio, porque continua o outro capítulo dizendo: que pois diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Mas bem, agora a gente pode viver uma vida de vitória pela graça de Deus, porque a gente começa a experimentar que o Senhor olha para nós como se sua obra já estivesse acabada. Como se já tudo que o processo que ainda me falta já estivesse terminado. E esse é o maravilhoso Deus que a gente tem. E quando a gente olha para esse texto, não? A gente pode compreender, de fato, de que o Senhor tem uma visão totalmente diferente para nós. Agora, como nós tratamos as outras pessoas que caem ao pecado, que estão vivendo uma vida totalmente diferente à nossa vida? Comumente, a gente olha, não, e etiqueta, coloca a etiqueta, ele é o adicto, ele é o viciado, ele é o esto, ele é o pecador, ele é o mentiroso, e assim. Mas Deus olha para todos nós como se sua obra já estivesse completada. Imaginem como seria nosso relacionamento se nós olhamos para os outros como se a obra deles já estivesse completada. Como se sua obra, que ainda falta, já estivesse lista. Como se ele não fosse uma pessoa ruim, como se ele não fosse uma pessoa diferente, somente como se sua obra já estivesse lista. E Raimundo falava para mim isso: Alejandro, você nunca me tratou de drogadicto, você nunca falou para mim que quantas vezes eu me drogava, que eu tinha que deixar a droga, que eu tinha... Você nunca falou para mim isso. Você sempre me tratou como uma pessoa normal. E eu nem sabia o que estava fazendo. Mas essa foi a experiência que me permitiu compreender essa mensagem, que eu conheci quase 2 anos depois desse momento. E entender que agora o Senhor olha para mim como se sua obra já estivesse completada, não porque o Senhor se está enganando a si mesmo, dizendo, não, minha obra já está lista, así que ele não é pecador. Não, sino porque ele está olhando
olhando para o registro de Jesus. E pode ver o registro de Jesus na minha vida. Mas como, então, eu posso ter, de fato, esse registro? Pela fé. E por isso, Romanos fala de que essas palavras que foram contadas por justiça não foi somente para Abraão, sino também para nós, para Adriana, para Estela, para cada um de nós. Esse registro da vida de Abraão é agora nosso registro, porque é o registro de Jesus. Por isso, a Bíblia fala do remanescente que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Não sua fé, não tem sua fé, tem a fé de Jesus. Porque a experiência da vida, a experiência da vida de Jesus é agora a sua experiência, porque eles decidiram acreditar pela fé de que, de fato, o Senhor olha para eles como se sua obra já estivesse totalmente culminada. Então, o Senhor espera que nós deixemos de olhar para nós, contemplando continuamente nosso registro. Porque quando a gente contempla continuamente seu registro, a gente vai se transformar em aquilo que a gente contempla. E como eu espero ser transformado se continuamente eu estou me olhando para mim como que eu nunca posso vencer, como que eu nunca vou lograr, como que eu nunca vou sair dessa situação, ou como que é muito difícil para mim. Será que eu vou poder sair dessa situação? Não, porque continuamente isso é o que estou olhando. Mas se eu olho para o registro da vida de Cristo, mas se eu olho para seu registro, eu acredito, como fala o caminho a Cristo, trocar sua impureza por minha impureza por sua pureza, minha indignidade pela sua dignidade. E termina falando essa parte, a gente começa a experimentar uma vida, a vida da fé. E é interessante como o Senhor anseia que nós possamos olharmos para nós mesmos, não como coitados e assim todos desesperados porque a gente está vivendo e falta muito para que o Senhor possa fazer sua obra em nós, sino mais bem como que sua obra já estivesse completada e acreditando cada dia, Senhor, eu já acredito que você já venceu nesse pecado lá na cruz, eu já acredito que você já clavou todos os meus pecados na cruz do Calvário, assim que hoje eu decido viver como vencedor pela fé. Eu acredito que o Senhor já tem me dado a vitória. E quando a tentação se presente, quando muitas coisas se presentem na minha vida, eu posso apresentar ao inimigo de Deus os argumentos preciosos do Calvário. E ele não tem que falar nada. Mas se eu olho continuamente para mim, ele tem muitas coisas que dizer sobre mim. Muito mais do que eu sei. Mas o Senhor espera que nós possamos acreditar de fato nessa obra que Ele já contempla como culminada na minha vida, na sua vida. E que o Senhor possa seguir transformando nossa vida pelo seu amor, pelo seu caráter, que nós possamos experimentar essa transformação que vem de Deus. Le foi contado por justiça. Essas palavras foram escritas não somente para Abraão, sino também para nós, para ti, para você e para mim. Que o Senhor possa abençoar nossa vida. E se hoje você precisa sair do seu mundinho e contemplar a Cristo, não tarde. Contemple a Cristo e veja sua obra já terminada. Uma das coisas que fizeram mudar minha vida por completo foi entender o que o Senhor queria fazer comigo. Ainda quando eu estava submergido dentro do pecado, eu olhava, Senhor, seus planos, eu me vejo pregando, me vejo ajudando outras pessoas, ainda quando eu precisava de ajuda. Mas entender que o Senhor poderia fazer isso comigo e contemplar essa obra, ainda quando não estivesse realizada na minha vida, esse foi o impulso que me ajudou para acreditar de fato nessa obra que Deus estava fazendo na minha vida. Agora, se algum de nós ainda está pensando, Senhor, o que poderei fazer para você? Que ainda o que me falta para alcançar o nível que o Senhor tem? O Senhor não espera que a gente suba de nível, porque a vida espiritual não se mide por nível espiritual. Se mide pela vida de Jesus.
E quando a gente tem a Jesus, pode ter a certeza e a segurança de que estamos completamente, termina o capítulo 4 e começa o capítulo 5, justificados, pois pela fé temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos preferir continuamente ao Jesus e preferir olhar ao registro de Jesus antes que olhar continuamente o nosso registro. Agora nós vamos escutar uma música que fala precisamente disso, que nós possamos preferir continuamente olhar para Cristo antes que olhar para nós mesmos. Vamos colocar nossos joelhos para orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor olha para nós como se sua obra já estivesse acabada. Obrigado, Pai, porque o Senhor já nos tem chamado filhos, filhos da promessa. Não filhos segundo a carne, Senhor, sino filhos segundo a promessa em Cristo Jesus. Pai, ajuda-nos, por favor, a olhar para Cristo, a olhar para a cruz, a olhar para a sua obra de intercessão em nosso favor, Senhor. Que nós deixemos de olhar para nós mesmos, de contemplar nossas faltas, de contemplar nossos pecados, de contemplar ainda tudo o que nos falta, Senhor, para ser como o Senhor quer que nós sejamos. Mas, Senhor, ajuda-nos a olhar sempre para Jesus e que ao contemplar a obra de Jesus, nós possamos ser transformados pela Tua graça e para a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos também em nosso relacionamento, Senhor, a olhar para os outros como se a obra que o Senhor está fazendo na vida deles já estivesse acabada. E que nós possamos também, Senhor, experimentar a transformação que vem de contemplar a Jesus. Por favor, Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado sua palavra, com todas as promessas para nós apegar-nos a ela e poder, Senhor, viver uma vida, a vida de fé. Compreendemos, Pai, que nós não podemos fazer alguma coisa boa por nós mesmos, mas entendemos que o Senhor é bom. E se o Senhor é bom, a gente pode ter fé de que sua justiça pode ser também para nós, e não somente para Abraão. Seja conosco neste dia, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Você gostou desse conteúdo? Temas como estes podem alcançar ainda mais vidas, ainda mais no tempo que estamos vivendo. Por isso, comente, curta e compartilhe. Sua ajuda financeira pode nos levar ainda mais longe. Por isso, escaneie o QR Code aqui na tela ou entre pelo nosso link abaixo na descrição. Deus lhe abençoe.